Fala, nação, isso aqui é Flamengo. Meu nome é Edu Medeiros, do canal Edu Fla React. Para você que não é inscrito no nosso canal, vai lá na barra de se inscreva, deixe seu like. Seu like é muito importante para o crescimento do nosso canal. O vídeo de hoje é do programa da ESPN, o ESPN FC, de Djalminha aí dando aula sobre Corinthians e Flamengo Corinthians, o jogo desse final de semana. Tá ok? Então queria compartilhar com você, torcedor rubro-negro. Vamos ao vídeo. Lembrando, dando todos os direitos autorais aos canais ESPN. Valeu. É provável? Não. Não é provável. Então não adianta o corintiano ficar bravo. Ah, vocês estão secando. Não, não estou secando ninguém, não. É que é difícil. E quando for no próximo jogo, a gente vai falar também, ó, se ganhar lá fora na Libertadores, ó, surpresa. Pode ganhar, mas é surpresa. Contra o Fluminense, depois volta em casa, a gente vai falar de novo. Será surpresa? Falar, bom, aí já jogou mais duas, fora se o Lucha continuar, tal, empatar, segurar o Fluminense aqui e tal. Mas é favorito? Também não é. Então, assim, é difícil a situação e não é agora que espera-se. Tô vendo aí, teve gente aí fugindo de apostas aqui dentro, tal, corintianos, que não querem apostar no Corinthians nem uma latinha de refrigerante. Não apostam. Você vê a falta de confiança. Agora, como disse o Lucha, precisa surgir a primeira vitória. Se for contra o Flamengo, já imagina o Corinthians voltando com uma vitória, aí eu acho que as coisas mudam muito mesmo, até para o jogo de fora da Libertadores. Djalminha já passou por isso, apesar que Djalminha você só jogava em time bom também, né? Além de você ser craque, seus times eram todos bons. Era difícil você ter uma situação como essa que o Corinthians está vivendo aí. Desde o Guarani, que você só passou por time bom, Djalminha. Mas não seria uma enorme surpresa, Djalma? Não. Ah, Mauro, com certeza, Mauro. Eu vi a entrevista do Vanderlei e ele falando, não, nós não vamos só perder, uma hora vai ganhar. Agora, sinceramente, olhando a tabela, os adversários que estão vindo nesses 3, 4, vamos botar até 4 jogos sequentes, começando pelo Flamengo, sinceramente, vai me surpreender muito se o Corinthians conseguir uma vitória nesses jogos. Sincero, mesmo jogando em casa contra o Fluminense, porque a gente tem que analisar o momento que cada uma equipe vem jogando. Corinthians dentro de casa, a sua torcida, mas nem dentro de casa está demonstrando. Então, assim, essa vitória que o Vanderlei está falando que vai acalmar o ambiente, com certeza vai acalmar. Mas eu não estou vendo ela próxima, não. Nesses últimos jogos, foi cruel nesses próximos também. jogos que o Corinthians tem, sem dúvida alguma. Eu acho muito complicado esses jogos para o Corinthians conseguir essa tão sonhada vitória, que realmente uma vitória daria uma tranquilidade no ambiente. Mas essa vitória, ela tem que vir de acordo com o rendimento. Você olha o time rendendo bem, a bola não entra, é uma coisa. Você está com uma esperança mais palpável. Agora, você vê esse time do Corinthians jogando e achar que vai chegar aqui no Maracanã ganhar do Flamengo? Difícil. Vai jogar na Libertadores fora de casa e ganhar? Difícil. Pegar o Fluminense? Difícil. Ou seja, nada é impossível, mas a porcentagem para que isso aconteça, na minha opinião, é bem pequena para o Corinthians conseguir dar essa mudança agora, principalmente em função do que vem jogando. E eu acho, Pascoal, que o Luxemburgo não está dando uma de professor Pardal. Ele criou um Paulinho de volante nesse último jogo. No mais, o ponta direito tem sido ponta direito, o esquerda, o Fagner é o lateral, do lado de cá o Fábio Santos, o Cássio está no gol. O problema é que não há uma entrega técnica desses caras. Agora, numa das mudanças que ele imaginou que pudessem surtir algum efeito, ele coloca o Paulinho ali. Mas não é pegar o lateral esquerdo e pôr de ponta direita. O Paulinho também já não jogou de volante, era de segundo para frente, mas é um jogador do setor. Ele acha que deu certo. Não sei se ele vai repetir isso contra o Flamengo. Mas no mais, é que o ponta-direita não tá bem, Pascoal, o ponta-esquerda não tá bem, o lateral não tá bem, o zagueiro... É que o Corinthians está vivendo um problema de fartura, né? Tá faltando tudo no Corinthians. Farta tudo. Tudo. Então, só por Deus. Diga, Djalma. Não, foi só consciência. Foi só consciência que falou. Não, só por Deus. Só por Deus, é verdade. Jesus. Bom, o Corinthians está confundindo até o Pascoal. Tá deixando o Pascoal maluquinho também. Assim, olhando para... se você olhar pelo viés do Corinthians para esse jogo, o Corinthians não pode só ficar atrás contra o Flamengo. Sim.
Perfeito? E se o Flamengo executar a pressão na saída de bola... Que é o que espera-se. É o que se espera. Né? O Vanderlei é suficientemente inteligente para saber tirar a bola da defesa sem que sofra essa pressão. Porque se eles estão pressionando com 6 homens marcando, vai faltar gente para defender. Se correu o que correu contra o Fluminense, não falta não. Aí legal. E se o Corinthians correu o que não correu até agora no campeonato, aí é que está o problema. O Corinthians não correu o que a gente esperava dele até agora no campeonato. Mas já mudou o preparador físico e tal. O Fluminense... Tem que dar tudo errado no Flamengo e apareceu o que não apareceu até agora no Corinthians. Ele tá otimista, confiante no Luxemburgo, eu também confio, mas olha só, o Fluminense passou por isso, o Flamengo colocava 6, 7, ou seja, sobravam 3 ou 4 aqui, e o organizado Fluminense não conseguiu explorar isso. Não conseguiu tirar. Não vai ser o Corinthians agora que... Por isso é que eu estou invocando a capacidade do Vanderlei Luxemburgo, porque todos nós, o Djalminha trabalhou com ele, todos nós vimos o Vanderlei na beira do campo e vimos o Vanderlei dar treino, vimos o Vanderlei treinar o time na beira do campo, a gente sabe da capacidade dele quando ele vive esses momentos de tensão, né? E quando ele vive esses momentos de expectativa. Então eu acho que o Corinthians ficar só atrás contra o Flamengo é um risco muito grande. O Corinthians tem time hoje para encarar, olhando para o Flamengo, cara a cara com o Flamengo, não tem. Não tem. Agora, se você falar assim, mas vamos elencar os nomes de Corinthians e Flamengo. Igual a gente fez com o Atlético aqui antes do jogo, se você for elencar os nomes de Corinthians e Flamengo, tem nomes do Corinthians muito interessantes, jogador de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, jogador de futebol europeu, tem um goleiro multicampeão. A gente vai elencar jogadores com qualidade. Sim. A gente não tá. O Mauro outro dia falou aqui, não, se chegasse no seu time hoje, alguns reforços como Yuri Alberto, Maicon, Vera. Maicon, Fausto Vera. Você ia dizer assim, Roger Guedes. Vai melhorar meu time. Roger Guedes vai melhorar meu time. Sim. Mas eles não estão melhorando o time do Corinthians. Muito embora eu acho que o Roger Guedes está jogando demais. Era aí que eu ia chegar. Mesmo não, se esforça muito pelo Corinthians. Tem uma coisa curiosa pra gente fazer, é uma comparação entre o Roger e o Gabriel. O Gabriel não vive a melhor temporada dele, a gente já viu o auge em outros momentos, divide hoje protagonismo com muitos outros jogadores nesse Flamengo, acho que principalmente o Pedro ali na frente, né? Vamos dar uma olhada nesses números do Guedes e do Gabriel na temporada pra gente fazer esse exercício de comparação. Olha aí, o número de jogos de cada um. O Gabriel tem 2 a mais, 1 gol a menos do que o Roger Guedes. A média de gols por jogo do Guedes é 0,08 mais alta. O Gabriel tem 1 assistência a mais e os minutos para participação em gol são muito parecidos, né? O Gabriel precisa de 2 minutos a mais exatos do que o Roger Guedes para conseguir participar de um gol, seja em assistências ou seja em gols. Roda a vinheta aí que eu quero fazer uma pergunta pro Djalminha. Ô, Djalma, tem 2 maneiras da gente olhar esses números, né? Uma é comparando o momento bom do Guedes com o momento não tão bom do Gabriel. A gente sabe que pode oferecer muito mais. A outra é um Gabriel num time melhor estruturado do que o Roger, aparecendo com números um pouquinho inferiores, né? Qual pegada você acha que reflete mais a realidade dentro de campo hoje nessa comparação? É o famoso no paro ímpar de Djalminha. Bom, Dani, primeiro que sim, são jogadores de características diferentes, né? O Gabigol, ele é muito mais goleador do que o Roger Guedes, né? O Roger Guedes, ele está fazendo muitos gols, mas ele tem outras funções. Ele dribla, ele cruza, ele participa das jogadas. O Gabigol mudou um pouco a sua característica nos últimos tempos, mas é um jogador... mais de gol, né? O nome já diz, é Gabigol. Então a função maior dele é o gol. Então, assim, eu acho que os números do Roger Guedes estão excelentes, né? Porque ele não é só goleador, ele também dá assistência, participa mais do jogo. E os números do Gabigol, com toda a fase ruim, não pode dizer que estão ruins seus números, né? Ele está com a média de quase meio gol por jogo. Então, assim, não é uma média ruim dentro de uma equipe que tem outro goleador, que é o Pedro. Então, assim, eu tenho que exaltar muito mais
o momento do Roger Guedes do que diminuir o Gabigol e falar que o Gabigol está numa fase ruim, porque os números são bons. É lógico que a gente sabe, né, que o Gabigol ele precisa de mais de 2, de repente, para fazer uma oportunidade de gol. Então, de repente, por isso que falam de uma má fase, né? Porque ele vem participando das jogadas, vem participando bem no jogo. Quando o Fluminense teve a oportunidade, a bola pega na trave agora. Sem dúvida alguma, um momento melhor do Roger Guedes. Aí você me pergunta, e o que isso significa? No jogo de amanhã, um Flamengo e Corinthians... Domingo. Eu acho que domingo, desculpa. Eu acho que as possibilidades maiores de fazer o gol são do Gabigol, do que do Roger Guedes, apesar dele viver uma grande fase. Porque é aquele negócio, veja com quem ele anda. Sim. Com quem é a companhia do Gabriel. Mas eu posso fazer uma outra pergunta? Claro. Tem um jogador que faz uma falta pro Flamengo. Tá com saudade? Puxa vida, faz falta. Porque o Flamengo foi o malvadão. Marcou igual o malvadão, atacou igual o malvadão. Só faltou o pé para balançar a rede. E esse tem nome, é Pedro. É esse o perfume que a bola gosta. A bola vem dele, pá, pá. Esse é o jogador que faz a diferença. Cadê o Pedro? Vou te dar uma notícia boa então, Pascoal. O Pedro, assim como o Davi Luiz, voltou a treinar. Então pode ser que entre nesse jogo. Não sei se vai ter condição de começar, ainda tem um treino amanhã. É contusão muscular, né? Dessa vez sim. O Sampaoli, no dia do jogo, ainda faz ali um treino tático para ver quem tá bem, quem não tá e tal. Então pode ser que o Pedro já entre nesse jogo. Vocês acreditam? No Pedro, sim. E aí eu não sei se tira o Gabigol, se joga Pedro e Gabigol. Acho que o Pedro tem... Essa é uma boa discussão, Pois é, porque ele vive mexendo no time. Acho que o Pedro, mostrando para ele no sábado, que ele amanhã, que ele dá uma decidida no time, no domingo ele até treina de manhã lá, mas já é o time que vai jogar de repente. No sábado é que ele vai resolver, mas desde ontem eles voltaram, hoje mais um treino. Acho que o Pedro, tendo condições, está no time. Agora, eu não mexeria na defesa para colocar o Davi Luiz, não. Não mexeria, não. Tá boa a defesa com os dois que estão lá? Os dois estão lá muito bem. Vou tirá-los agora, tirar um deles. Escolher quem? Fabrício ou Léo? Nenhum, nem outro. Não vai inventar de novo de você ter 3 zagueiros, porque aí você não deixa, né? O Nath tá com as ideias estranhas. Isso ela não deixa, não. Tá dando ideia. Não, é ele que começou. Ele não começou com 3 zagueiros, o Sampaoli? Não, ele começou, mas agora eu acho que ele achou a linha de defesa então, dele assim, com 4 homens. O Pedro, ali, nossa, reforço fundamental para esse clássico aí, para qualquer jogo que ele tiver, porque a fase dele é sempre boa. O Pedro tá bom? O Davi Luiz, não, ele tá... Ele voltou a treinar. Fez o bobinho ontem, aquela que você fazia? Aquele treino de bobinho, deu aquela corridinha. Agora hoje já teve certamente um treino um pouco mais puxado, e amanhã de manhã treina e decide. Aí o Sampaoli decide. Porque eu sou favorável, você sabe qual é a minha tese a respeito de jogador bom, né? Jogador bom você tem que botar para jogar. Ah, mas ele vai jogar 45 minutos. Legal. Fez o que tinha que fazer em 45 minutos. Porque eu não sei se no segundo tempo ele vai ter que correr muito mais para tentar salvar o time numa virtual derrota parcial. Sim. Então, bota desde o início. Desde o início o placar tá 0-0 e 0 no tempo. Então, joga lá. Se estiver legal, eu sempre acho que o Pedro... O Davi Luiz não, né, do jeito que tá ali. O Davi Luiz não, eu concordo. Aqui o Davi Luiz... Ô, Pascoal. Eu acho que ele perdeu espaço. Diga, Djalma. Só uma perguntinha. Eu colocaria o Pedro também, Pascoal, mas você tiraria quem para colocar o Pedro? Aí a gente tem que fazer uma análise e ver o que ele pretende do jogo. Pode escolher, do goleiro até o Cebolinha, no ponto esquerdo, qualquer um, Djalma. O que eu ia falar é o seguinte... Até o goleiro. Tirando o primeiro volante, né? O resto, os outros todos jogadores, do meio para frente, tirando o primeiro volante e o Arrascaeta, evidentemente. Arrascaeta. Então, tirando o primeiro volante e o Arrascaeta, aí você pode escolher quem vai tirar. O Gerson. Pode ser. Eu vou falar, ele vai ficar chateado. O Everton Ribeiro. Esse já não vai estar. A dúvida de Djalma. O conselheiro Miranda já mandou mensagem aqui. Luiz. Pode tirar o Ribeiro. O Ribeiro tá fora mesmo. Eu já não tô nem contando com o Ribeiro, Djalma. Se ele for jogar com o Pedro e Gabigol, não vai ter vaga pro Ribeiro. Vai ser Gerson e Arrascaeta ali e mais 2 lá atrás.
Pulgar e Thiago, etc. Ele pode fazer. O Everton já estou achando que está fora. Pulgar e Gerson, os dois volantes. Mas... Pulgar e Gerson. Mas eu acho... E aí tira o Thiago. Aí, eu não acho que o Thiago esteja jogando essa maravilha toda, não, hein? Não, também não acho que faz a melhor temporada dele, não. Não tô achando que render mais com o Dorival. Não tá jogando essa maravilha toda, não. Pode botar o Vitor, o menino. O Pulgar é duro pra tirar. O Pulgar. O Pulgar é difícil pra tirar. A minha dúvida, Djalma, é se... Porque assim, eu acredito que o Pedro entra. Aí você falou, quem sai? Não sei nem se é o Gabigol. Aí que a gente vai ver onde é que o Sampaoli está com as ideias, entendeu? O Pascoal, ele pediu para ser chamado de Eric. Eric Pulgar, a gente acostumou com o sobrenome, mas ele pediu para ser chamado de Eric. Ô Djalminha, mas para não te deixar sem resposta, o negócio é o seguinte, ele achou ali a gente arrumou 5 possibilidades. Exatamente. Ele arrumou uma proteção defensiva quando ele coloca 2 volantes mais de marcação, né? Não sei se eu mexeria aí se eu fosse o Sampaoli. A minha sensação, a gente viu um jogo só de Gerson e Arrascaeta, é que isso tem que continuar. Vai acabar sobrando para algum Everton. Difícil saber qual. Dani, assim, eu acho que o Flamengo, ele deu uma melhorada e acertou muito quando conseguiu reforçar esse meio de campo. Eu acho que o meio de campo... reforçado da maneira que ele ficou, esses 2 jogadores criativos que todo mundo sempre fala, tem que sair o Everton é um jogador muito inteligente, muito bom jogador, e na minha opinião, se ele não estiver numa má fase, ele não tem que sair da equipe, é muito fácil, todo mundo tira o Everton Ribeiro, então acho que o Flamengo conseguiu dar consistência defensiva com os 2 volantes e com os 2 meias de criatividade. Né? Tanto Arrascaeta quanto Everton Ribeiro. Tem 3 vagas para 2 jogadores, Cebolinha, Pedro e Gabigol. Obviamente que o Pedro 100% é o titular dessa equipe, colocaria o Pedro. A briga, na minha opinião, fica entre Gabigol e Cebolinha, para ver quem vai jogar ali na frente com o Pedro, porque eu acho que esse meio de campo foi que fortaleceu a equipe do Flamengo para que não ficasse, como sempre vinha ficando, muito desguarnecida na parte defensiva, em função de não ter uma forte marcação no meio de campo. Então acho que quem entre, o Pedro, e quem saia, esse jogador que vai sair para mim tem que ser de frente, porque o meio de campo foi que conseguiu dar um equilíbrio maior nessa equipe, até mesmo conseguir pressionar essa equipe do Fluminense lá em cima, e não precisando daquela linha de 3 que vinha jogando habitualmente com o meio de campo enfraquecido. Só para lembrá-la, lembrar a senhorita que não faz muito tempo que ele mudou de ideia, o Sampaoli não. Contra o Bahia, jogou o Davi Luiz no meio e os 2 titulares ali do lado. É que não tinha o Pedro, então só o Gabigol na frente. O Everton Ribeiro não foi titular. Então ele jogou com 3 zagueiros muito recentemente. Então, sabe-se lá, de repente, eu estou falando que o Davi não precisa voltar, porque os 2 estão dando conta. Mas eu não sei o que passa na cabeça dele. De repente, ele volta a colocar o Davi ao lado do Léo e do Bruno. Eu acho que funcionou mais o time com 2 volantes do que com 3 zagueiros. Eu também acho. Acho que o Flamengo funcionou melhor com 2 volantes do que com 3 zagueiros. Sim, mas é porque não faz tanto tempo. Porque quando ele chegou, ele usou 3 zagueiros. Depois ele desistiu disso. Não, contra o Bahia ele não desistiu, não. Aí que eu tô lembrando que o Davi jogou ali. 3 zagueiros com sempre muito na cabeça dele, é muito viva. E desde que um zagueiro tenha velocidade para a saída pelo lado. Como ele tem 2 zagueiros que podem sair com velocidade, o Fabrício Bruno pode sair pela direita, ele tem velocidade. Eu já disse aqui que o Fabrício Bruno é um dos jogadores mais rápidos de zaga do futebol brasileiro. Poucos jogadores têm o poder de recuperação do Fabrício Bruno. O Léo sai para jogar bem. Sim. Também consegue fazer. Então, se ele fizer uma trinca com a saída pelas laterais com esses caras, ele não vai perder muita coisa. Só que ele tem 2 laterais que apoiam muito. Então, ele tem que aparecer. Eu fiquei com uma dúvida agora aqui, e como a gente sabe como é que o Sampaoli pensa jogo a jogo e monta o time jogo para jogo, dependendo do comportamento do adversário, eu fiquei imaginando, Cebolinha e Fagner não é uma bela batalha? É interessante. Entendeu? Cebolinha e Fagner. Não é você pensar, porque você já vai... Porque o Corinthians tem uma válvula de escape com o Fagner. E o Flamengo tem uma vertente pelo lado esquerdo com muita força com o Ayrton e Cebolinha. Sim. Eu estou tentando enxergar o jogo como ele pode acontecer pensando como os treinadores.
Eu acho que essas duas situações também podem ser balanceadas e, de repente, porque está voltando de contusão, eu não faria isso, mas acho que pode até ser feito pelo São Paulo, de colocar o Pedro para iniciar no banco de reservas, começando com o Gabigol. Agora, o Gabigol nessa situação, tem que jogar um pouco mais perto da área. Ser o 9. Rapaz, nem a torcida do Flamengo está conseguindo chegar a uma conclusão aqui. O Lemos está falando, o Everton Ribeiro não pode sair nunca, tem que sair o Gabigol. O Emerson Flá, para o Pedro jogar com o Gabi, tem que tirar o Ribeiro. Aí o Mengão Malvadão fala assim, qualquer um tem que sair, tem que botar o Pedro, não importa onde. É Pedro, E aí o Rafael... Você é o Mengão Malvadão? Não, é porque eu brinquei com o Djalma dizendo, pode tirar qualquer um, tem o goleiro, ele tá na minha linha. Então ele concordou com você, Mas lembrando o seguinte, eu tô falando 3 zagueiros contra o Bahia, mas não foi um jogo maravilhoso também, né, do Flamengo, não. Ganhou, mas foi ali, né? Mas, eu tô falando, mas não dá ideia. Não, mas olha aqui, uma coisa... Se a escalação a gente não sabe, de lado a lado, uma coisa é certeza. Tem um nome que, se passar perto do Maracanã neste domingo, não vai trazer boas recordações de lado a lado. Vitor Pereira deu a primeira entrevista dele desde a saída do Flamengo. Vamos destacar um trechinho aqui, porque ele fala naquele tom um pouco irônico e acaba envolvendo as duas torcidas desse jogo do final de semana. Olha aí as aspas do Vitor Pereira, ó. Passei do Corinthians para o Flamengo, um clube com 40 e tal milhões de torcedores para outro com 50 e poucos milhões. É muito milhão junto, risos, com algumas guerras também no meio. Não foi fácil, descansei muito pouco de um projeto para o outro e paguei um bocadinho a conta. Ele continua, a entrevista para o jornal português Record. Vou descansar, preciso descansar. O futebol é uma paixão, mas ao mesmo tempo é uma droga. Eu, hoje, estou bem sem ele, estou a precisar de parar um bocadinho, mas tenho a certeza de que daqui a 2 meses começo a ter dificuldades em viver sem ele o futebol, né? E aí, para fechar, ele coloca assim, quero ficar no meu canto, sem mais polêmicas, estou farto de ouvir desaforo e aturar falta de educação. Como ele mesmo disse, Djalminha, ele mexeu só com 90 milhões de pessoas. Mas a gente tem que lembrar que essa passagem conturbada dele aqui foi muito em função das decisões e das atitudes dele. Ele veio para o Brasil, ninguém o criticou, pelo contrário, muitos elogiaram o trabalho que ele fez no Corinthians. Aí depois decide não ficar, pelos motivos que a gente já sabe, que alegou, depois vem para o Flamengo, e aí no Flamengo sim, ele fez um péssimo trabalho, não conseguiu em nada melhorar a equipe do Flamengo, pelo contrário, foi uma equipe confusa. Então, assim, esse momento que ele passou conturbado aqui no Brasil foi muito em função das atitudes, das decisões e dele, né? E às vezes lembrar também que ele muitas vezes também faltou com educação, ele também falou alguns desaforos, né? Não só recebeu. Então, é curioso o seguinte, essa entrevista ele deu agora que ele voltou para Portugal, né? Sim. Recentemente eu soube que ele estava esperando receber a multa do Flamengo, porque eu acho que ele não estava lá curtindo o Rio de Janeiro depois de tudo que aconteceu. Eu acho que ele estava ali comercialmente esperando, enfim, não que ele precisasse também, normalmente deixa os advogados resolverem, mas enfim, ele já foi para Portugal. Acho difícil voltar para o futebol brasileiro. Entendo, e a gente precisa entender como é que é na cabeça, né, de quem mora lá, falar em 40 milhões, 50 milhões, num país que tem 10, né? Portugal tem 10 milhões. E aí se divide entre os times, né? Então ele já teve times assim, lá de Portugal, com torcidas evidentemente muito menores. Então ele fala assim, fui lá, treinei um time de 40, treinei um outro de 50, então você falou em 90 milhões, são 9 vezes praticamente a população, que é 10 milhões e pouco de Portugal. Então isso na cabeça deles é forte. Agora, estou completamente de acordo com o Djalma, muito disso foi por conta dele. Se ele tivesse ficado no Corinthians, muito provavelmente o Corinthians hoje estaria melhor do que o Corinthians dele do ano passado. Que no final ele chegou ali com o Flamengo e tal, ele teria provavelmente forçado algumas contratações, pedido e tal, e o Corinthians não estaria agora, e ele poderia estar indo lá fazer um grande clássico contra o Flamengo, como ele fez na Copa do Brasil, e ali sim, mesmo o Flamengo favorito naquela oportunidade também, mas havia aquela esperança, claro que pode surpreender, não, esse time vai tentar segurar, vai fechar aqui,
Ok, tinha Renato Augusto e tal, mas enfim, foi lá, levou para os pênaltis. Então ele deixou. E o Flamengo estaria melhor também, porque o Flamengo já teria arrumado outro técnico antes, fosse Sampaoli ou qualquer outro, porque, como disse o Djalma, ele bagunçou o Flamengo, então o Flamengo teria tempo de ter se arrumado. Estaríamos vendo domingo um clássico com 2 times assim, de repente, voando. E aí, gostou do vídeo? Não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. Curta aí, seu joinha é muito importante para o engajamento, para o YouTube reconhecer que a gente está fazendo um bom trabalho. Bom, o que eu acho aí que o Flamengo, se jogar da última forma que jogou contra o Fluminense, a gente vai jogar muito bem. Se a ideologia do Jorge Sampaoli, se ele voltar atrás jogando com 2 zagueiros, obviamente que a gente vai ter um time mais compacto na frente. Isso vai ser muito interessante. O Corinthians já não está numa boa fase, então a gente pode aproveitar isso, lembrando que o Flamengo às vezes dá um doce aí, e a gente não pode dar esse mole de levantar defunto, não. O cara já tá caído, vamos dar a última paulada. Não vamos dar mole aí para perder esses 3 pontos nesse final de semana, que é muito importante para mostrar para todo mundo aí que o Flamengo voltou, né? Não jogando tão bem quanto foi contra o Fluminense e com as outras equipes também, mostrar um bom futebol. Compartilhe aí com seus amigos e familiares, diga aí o que você acha na barra de comentário do vídeo. Tamo junto aí, um abraço, um ótimo dia e um bom final de semana. Valeu, pra cima dele, hein, Mengo? Valeu.